Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui falar sobre a prova de economia, né? Língua portuguesa para economia da Fundação Getúlio Vargas. Bom, analisando aqui os dados da prova, não é? E a gente poderia recuperar aqui um assunto que eu falei para vocês na última semana de revisão, em que eu trouxe aquelas estatísticas, lembra-se? Dizendo que a prova de 2005, nessa prova você tinha tido 20% de interpretação de textos e 80% de gramática. Aí que em 2006 houve uma mudança e que a prova havia sido elaborada com 50% de interpretação de textos e 50% de gramática, tendo voltado em 2007 para aquela tendência de ser 20% de interpretação de textos e 80% de gramática novamente. E eu dizia, olha, parece que eles descobriram a tendência, né? Bom, para nossa surpresa, quando você observa aqui o que aconteceu nessa prova, né, de 90% a 99% da prova foi de gramática. Só teve uma questão de interpretação de texto e, mesmo assim, uma questão que privilegiava a expressão vira-lata e uma definição de dicionário para esta expressão. Ora, os temas que foram colocados aí para vocês, não é? Foram todos os que estavam naquele folheto de revisão, emprego da vírgula, 2 pontos, que eram 2 questões sobre pontuação, acentuação e grafia, regência foram 2 questões, inclusive com crase, não é? Plural de substantivos, formação de palavra, concordância verbal e figuras de linguagem. E o velho verbo haver no sentido de existir, quer dizer, eu acho que se você veio à revisão, se você estudou razoavelmente bem, há uma grande chance de você ter gabaritado essa prova sem dúvida nenhuma. Eu praticamente não tenho dúvidas disso, não é? Eu só comentaria aqui 2 questões que me pareceram interessantes. A primeira, um tema recorrente ainda, que é o uso do porquê, né? Porquê separado, porquê junto, porquê com acento, porquê sem acento. E nós temos aqui na questão 38, né, a alternativa E, que mostrava um porquê separado e mal entendido com L, o mal com L. Ora, simplesmente porque você tem uma interrogativa aqui direta, quando você faz perguntas você usa o porquê separado, e você tem entendido, que é adjetivo, antes dele um advérbio, mal, né, mal entendido, tranquilo. Uma outra questão digna aqui de ser comentada é a última questão, né? Você tem aqui 3 possibilidades, e na primeira você tem há razões para esse medo, e o indivíduo pedia para você substituir o verbo haver, né, por existir. Ora, nós sabemos que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, terceira pessoa do singular, não importa o que venha depois, não é? E aqui, no entanto, existir é um verbo comum, né? Então ele vai fazer a concordância com o sujeito dele. Então, estaria errada a número 1, porque diz existirá razões, não, existirão razões. E na número 3, que também estava errada, você tinha lá dos substantivos economia, estabilidade e intermediação, formam-se respectivamente os verbos economizar, estabilizar e intermediar. Não. Ele usou aqui aquela velha história da regrinha do Mário, né, dos verbos, só que intermediar é o verbo. Você, quando diz a primeira pessoa do presente, é que você diz eu intermedio, mas o verbo é intermediar. De resto, eu gostei da prova, achei que foi muito bem elaborada, uma prova que pegou o básico, não foi uma prova difícil, foi uma prova bem feita, e se você soubesse aqui o básico realmente da gramática, a aplicação comum de uma crase, de um pronome, você não teria grandes dificuldades. Eu espero que você tenha ido muito bem, tá bom? Tchau, até a próxima.